Olá, pessoal. Meu nome é Mirela Carla. Está no ar mais um Outspod, podcast mais atípico deste Brasil. Minha gente, uma salva de palmas. Muito bem. Estamos aqui em Atibaia, diretamente do segundo encontro de famílias da Abrapraxia, e eu estou muito feliz de estar aqui. Um evento muito poderoso, gente, porque quando a gente une famílias, a gente une propósito, né? Aí realmente a gente elimina barreiras. Então, para mim, é uma honra estar aqui neste encontro de mulheres tão poderosas, né, que fizeram uma coisa maravilhosa. Deem só uma espiadinha nesse vídeo. Há 10 anos, a Associação Brasileira de Apraxia de Fala na Infância surgiu para transformar vidas, dando voz a crianças com apraxia de fala e esperança às suas famílias. A Abrapraxia nasceu da nossa necessidade como pais de entender o diagnóstico da apraxia de fala. A gente começou com um trabalho voluntário, buscando respostas para os desafios dos nossos filhos. A Abrapraxia nasceu de uma necessidade real. Cada passo foi dado com amor e dedicação, e cada mãe e pai que se juntaram a nós trouxeram novas ideias e desafios. Hoje, somos uma grande comunidade que acolhe, informa, educa e capacita. O que nos une é o propósito de transformar realidades e oferecer apoio em qualquer lugar. Conheça, participe, apoie. Junte-se a nós. Ajude a levar informação de qualidade sobre a apraxia de fala para mais famílias e profissionais. Pessoal, vocês viram coisa mais linda, reunião de vários momentos. Isso é só um recorte pequenininho do que o pessoal da associação vem fazendo ao longo desses anos. A associação já completa 10 anos de existência, né? E tem deixado um legado lindíssimo, colhido muitos frutos. E o nosso papel aqui é que isso alcance cada vez mais. Então, você que está nos assistindo, se você não se inscreveu no canal, se inscreva e compartilhe para o máximo de pessoas que tiver, né? Encaminhe, porque o nosso papel, enquanto sociedade, também é contribuir para diminuir esse tabu, para entender mais sobre a apraxia da fala na infância, né? Então, para passar para profissionais, você aí marque a sua fono da sua cidade, passe para o máximo de fonos que tiver, para estudantes de fonoaudiologia, que em breve, ainda em outubro desse ano, vai ter também a conferência da Abrapraxia. Então, também sigam o perfil da Abrapraxia, porque direto tem aí postagens com conteúdos novos para vocês se informarem, né? Então venha fazer parte. A gente tem um papel enquanto sociedade, enquanto coletivo, não é só sobre o nosso, né? Então também vem de união de propósito aqui com o canal do Outspod. Por isso que eu fiz tanta questão de participar, por isso que eu fiquei atrás das meninas. Falei, deixa eu participar também, eu quero fazer parte. Então eu conto com o apoio de vocês para partilhar para o máximo possível de pessoas, tá bom? E eu quero que vocês recebam com muito carinho essas duas mulheres que eu tenho aqui na mesa. Eu tenho, assim, um imenso respeito sobre elas, um imenso, imenso. Eu não vou nem passar todo o checklist delas, não, elas vão se apresentar aqui, eu vou falar o primeiro nome delas, tá? Mas elas são cofundadoras da associação. São também diretoras, né? Mas mais do que isso, para mim, elas são mães que moveram, assim, céus e terras, sabe? Foram pioneiras aqui na história da apraxia, da fala aqui no nosso Brasilzão, sabe, gente? Porque sozinho a gente não consegue. Sozinho é puxado demais. Eu, como mãe atípica, também senti muita solidão lá em casa e disso veio o Outspod, né? Então, eu tenho muito respeito pelo trabalho dessas duas aqui. Recebam com muito carinho Fabiana e Mariana. Uma salva de palmas. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada, Mirela. É uma honra também para a gente da Abrapraxia estar aqui com você, falando um pouco mais de apraxia de fala na infância, conscientizando um pouco mais sobre esse diagnóstico e dividindo aí nossas vivências com as nossas crianças atípicas.
Obrigada, Fabi. Ó, porque aqui, gente, o pessoal aqui do Hotspot já é assim acostumado. É Fabi, Mari, porque aqui são mães. Mas eu vou pedir para vocês se apresentarem, né? E contar um pouquinho aqui de cada uma. Fabi, apresenta aqui. Quem é você na fila do pão, Fabi? Então, gente, meu nome é Fabiana Colavini Cunha. Sou casada com Marco Antônio. Mãe do Marco Antônio, que hoje tem 15 anos, e da Ana Beatriz, que tem 13 anos. Ana Beatriz, desde muito pequenininha, teve um atraso de fala, um atraso global. Com 11 meses, a gente começou fonoaudióloga. Com 11 meses. 11 meses. Fomos para a primeira fono, fomos para a segunda, nada, melhorou, né? Fomos para a segunda fono, tivemos uma possível diagnóstico de apraxia. Essa fono colocou lá o alerta. E eu sou formada em Relações Internacionais, leio muito bem inglês, espanhol, e comecei a pesquisar sobre apraxia de fala na infância. E cada vez mais, quando essa fono me falou sobre esse diagnóstico, cada vez que eu lia sobre apraxia de fala na infância, e sempre em alguma outra língua, era a cara da Ana Beatriz. Conseguimos fechar o diagnóstico da Ana próximo aos 3 anos. E desde então a gente montou a Abrapraxia, uniu, né, mães. Sou uma das fundadoras da Abrapraxia. Juliane Tozin é uma outra fundadora. A Mariana Chui, que está aqui com a gente, é uma outra fundadora. Somos 3 famílias fundadoras da Abrapraxia. E nosso maior desafio aí é fazer com que as próximas famílias que tivessem o diagnóstico de apraxia de fala na infância no Brasil tivessem, sim, mais informações sobre esse diagnóstico. E daí a gente construiu aí estamos deixando um legado e construindo uma associação muito consistente para a formação de profissionais com muita qualidade e muita informação para quem quer saber um pouco mais desse diagnóstico. Não, é formidável, formidável. Mari, você, a doutora Mariana, né? Mas aqui é Mari. Não, é a Mari. Mari, se apresente aqui pro pessoal. Então, eu falo para meus clientes, eles me chamam de doutora Mari Chuída. Eu digo, não, se a doutora não é Mari, então é Mari sem a doutora. Eu sou advogada de formação. A gente montou a associação, como a Fábio falou, há mais de 10 anos atrás, em razão de querer compartilhar a nossa vivência, as nossas situações, os nossos filhos com outras pessoas que pudessem compreender aquilo que a gente estava passando. Eu moro em Porto Alegre, sou casada com o Cristiano, fomos colegas de faculdade, então a gente está junto desde 99, sempre quisemos muito ter um filho, e depois de 10 anos de namoro casamos, e depois de 2 anos já veio o Gabi, muito desejado, muito querido. E hoje eu sou mãe do Gabriel, que está com 14 anos, e da Guilhermina com 6 anos, uma espoleta, então eu tenho os 2 extremos em casa. Aprendi a reconhecer o que é bom em cada um deles e o que pode ser melhorado, e os 2 têm muito essa consciência, os 2 se ajudam. Então a Guilhermina, ela veio nos dar um gás, assim, porque a gente estava também cansado de muito treino, de muito ensino, né? Ter um filho atípico é muito desafiador. Então, pro casal enfrentar isso no dia a dia é estressante, é cansativo, mas a gente vai, né? Quando um tá esmoecendo, o outro parece que tá uma energia, a gente vai tocando. E a Gui, ela veio para dar toda aquela energia que a gente precisava. A gente ensinando a Guilhermina a falar, o Gabi aproveitou muito isso, né? O Gabi é extremamente carinhoso com a Guilhermina, ela é um pouquinho mais seca, mas eles vão aprendendo juntos. O Gabi escreve e lê, então a gente conseguiu alfabetizar o Gabi. Então nessa fase da Guilhermina aprendendo a leitura, ele auxilia ela e ela tem muito orgulho dele disso. Então a gente é uma família como todas as outras famílias, né? A gente, quando tá aqui no Instagram, tudo parece lindo, maravilhoso, mas a gente tem muita coisa em casa, né? A gente criou a associação para poder conversar sobre isso com pessoas que compreendessem esses desafios. Então, eu conto a história do Gabriel, quando ele estava com 4 anos, ele pulou com os 2 pés pela primeira vez. A gente estava saindo do apartamento, entrando no elevador, e ele pulou para dentro do elevador com os 2 pés. E eu e o Cris, a gente se olhou e a gente pensou, nossa, o Gabriel pulou com os 2 pés. Eu pensei, para quem que eu vou contar isso? Não vai ser para minha colega de colégio, para minha colega de faculdade. Na hora eu mandei mensagem pro nosso grupo, que a gente tem desde que a gente se conheceu, que é os Pitocos.
E eu falei, Ju, Fábio, o Gabi pulou com os 2 pés hoje. E ali a gente teve uma escuta, né? Que eu acho que é isso que nos isola muito do mundo, né? Sim. Do mundo típico, a gente não tem escuta. E a gente é uma associação que a gente tenta escutar aqueles que se aproximam de nós. Tanto que nesse evento que a gente está fazendo aqui em Atibaia, a gente não quis dar uma palestra para as pessoas, a gente quis ouvir as famílias, para que elas consigam compartilhar suas vivências, escutar que o outro também tem problema, que não é uma vida cor-de-rosa, porque a grama do vizinho sempre parece um pouco mais verde. E hoje está sendo sensacional essa vivência aqui, porque a gente viu que alguns grupinhos estão se formando assim para trocar essas experiências, trocar a parte boa e também falar sobre a situação que se tem em casa. Que é ruim falar problema, né? É. Mas é isso. A gente tem um problema. E é um problema muito materializado, porque é o nosso filho. Então, quando a gente fala de propósito, né? Esses dias alguém tá me perguntando, nossa, tá com o Cristiano desde 99, como é que vocês aguentam? Eu digo assim, não, primeiro porque a gente se gosta muito. E segundo porque o nosso propósito, ele é muito materializado. Eu não precisei procurar o meu propósito. O meu propósito, ele tá ali no meu dia a dia. Quando eu acordo, o Gabriel tá ali do meu lado. Então, o nosso propósito é esse. Então, a nossa associação, ela faz muito sentido porque ela começou por algo muito individual de nós 3, mas hoje ela tá num contexto imenso. E assim... A Fábio fala que ela anda, às vezes, no aeroporto e reconhecem ela, né? Porque, assim, a gente vira referência, né? De famílias. Elas querem escutar da gente, né? Onde é que meu filho vai chegar? E a gente não é da área da saúde, a gente não quer dizer que eles vão chegar onde o Gabi chegou, onde a Ana vai chegar, onde a Gigi vai chegar. Mas elas querem ser ouvidas e que a gente municie elas de informação. Qual é a referência? Na minha cidade, eu não tenho fono que faça isso. Bom, vamos procurar, vamos montar um quadro de fonos. Então, lá no nosso site, a gente tem algumas fonos cadastradas, sabe? Que sabem tratar dessa situação, né? Desse atraso motor de fala. E junto com a apraxia, ela não vem só a questão de fala, ela tem toda uma bagagem por trás, né? Então, tem TO. A gente costuma falar nos nossos eventos que a fono, ela é o miolo do tratamento. E essa fono tem que ter muito conhecimento para dizer quando aquela criança precisa de um TO, de um psicomotricista, de uma psicóloga. Né? Então, a fono ela é extremamente importante no nosso contexto. Porque exatamente isso. Quando a gente pensa em apraxia da fala, é porque vai ter todo um contexto de praxis, né? Daquele serzinho, né? Não é só a fala, né, gente? Então, a gente tem que pensar num motor global, como um todo. Então, nós vamos precisar de outros profissionais também que olhem para esse motor, né? E que trabalhem em conjunto também, né? Então, e mais do que isso também, que olhem para aquele indivíduo, né? Porque também é muito fácil a gente achar profissionais com certificações, né? Mas profissionais hoje em dia que tenham de fato um amor, que queiram se conectar com o nosso filho, assim, né? Que não seja só aquele Ctrl-C, Ctrl-V, né? Que não vejam ele como só mais um, porque ele pode ser um mais um pro outro, mas ele é tudo para nós. Mirella, é muito interessante, né? Toda palestra que eu dou, ou qualquer início de conferência, eu falo assim, você não precisa ter a fonoaudióloga formada em nenhum método. Você precisa ter a fonoaudióloga que queira tratar o seu filho. Isso é o número 1. Você pode ter uma recém-formada que queira, que tenha empatia, que seja transparente, que esteja ali por vocês. Faz a diferença. Claro que os métodos vão vir, vai vir a caixinha de ferramentas, a apraxia investe nisso, ela tem todos os cursos hoje com evidências científicas dentro da apraxia para você se formar, mas o mais importante não é o método. O mais importante é aquele ser humano entender que ela vai se conectar com outro ser humano, respeitando os limites daquela família. Que algumas famílias podem treinar com seu filho, outras não vão conseguir treinar. Uhum. Algumas mães estão em luto. Sim. Outras vão querer estar ali participando. Então, eu falo muito que o segredo dessa relação profissional-família é a transparência, é a intenção genuína, é aquele profissional querer estar no caso. Se você tiver dúvida, se você é um profissional e está com dúvida, procure ajuda. Grave sua sessão. Compartilhe com uma colega.
E isso é uma intenção genuína. E é isso que as famílias esperam. E é isso que as famílias merecem, gente. Vocês estão lidando com nossa joia rara, que são nossos filhos. Né? Você tem o seu lá, eu tenho o meu, a Mari tem o dela. Cada um aqui que é mãe tem o seu dentro da sua casa. E o que a gente quer? A gente quer isso. Uma consideração. Uma consideração. De um ser humano para ser humano. Você pode... Tem um final de uma palestra da Elizabeth que ela fala assim, você pode ter todas as técnicas, porém nunca se esqueça que é uma alma tocando outra alma. Precisa ser isso, né? E é um pouco do que a nossa frase fala, né? Eu sei mais do que digo, eu penso mais do que falo, eu entendo mais do que você imagina. Porque muitas vezes, assim, no final de algumas sessões que eu acompanho o Gabi, já acompanhei em várias clínicas, né, e tal, e às vezes a gente tem um feedback da profissional na frente de um outro pai, de uma outra mãe, um feedback muito negativo daquela criança, e a criança tá ali do lado ouvindo. Gente, isso é uma falta de respeito. E tipo assim, ele se esforçou. Quando foi que normalizaram isso? De buscar... Porque isso é normalizado. Parece que é uma prática, é praxe. Você buscar a criança em qualquer terapia, e aí virem te dar o feedback daquela sessão na frente da criança, como se ela, sei lá, ela é essa xícara aqui, ó. Isso, um objeto. Aí vai falando, sabe? Aquilo não existe. E, por exemplo, meu filho, ele odeia que façam isso, e ele fala, não é pra ficar falando de mim enquanto eu tô aqui. Que bom que ele já verbaliza. Olha, a bênção do meu filho é que ele consegue falar, só que olha só como são as coisas. A gente lutou muito também pela fala do meu filho, teve bastante atraso de fala e tudo mais. Bom, ele desenvolveu a fala complexa, mas ele continua sendo reiteradamente ignorado em terapias. Porque desconsideram o que ele tem a dizer, desconsideram a opinião que ele dá sobre a sessão, sobre a terapia, continuam dizendo que, tipo, é fase de adaptação. E eu tô por aqui disso também. Porque não é fase de adaptação. Você tem que ser legal para ontem. Sim. Não é ele que tem que ficar se esforçando para se adaptar. Ele não está tendo nenhum comportamento inadequado, ele não quebrou nada, não gritou não sei como, porque eu estou quase gritando, quebrando, xingando, no caso, entendeu? Vou começar a ser inadequada sou eu, entendeu? Não sei como, eu não perdi o réu primário ainda, mas 2025 tá só começando, né? Só que ele é reiteradamente desrespeitado. É empatia, que tá na fala, mas não tá na prática. Gente, cara, é enlouquecedor. Então, direto vem e dão esse feedback. E ele fica assim, para de falar de mim. Você tá falando de mim na minha frente, eu tô aqui. Para de falar de mim enquanto eu tô aqui. Eu, tipo, mas tem que se não criar adianta, uma o tempo inteiro continuam fazendo isso. Então, eu já tô vivenciando várias altas, mas são altas que todo ano. Sim. As altas que eu dou, gente, são 2 motivos. Dinheiro. Essas são as minhas altas. Não é porque cumpriu isso aqui, não. Dinheiro não tem alta. Tá de alta. E meu filho de saco cheio. Porque tá com 8 anos, desde muito novinho de terapia, e lidando reiteradamente com desrespeito, ou pessoas que não se esforçam para criar um vínculo. Então, anos e anos e anos de terapia, ele tendo consciência que ele é diferente dos demais, que ele tem questões dos demais, ele não quer estar ali, ele não quer estar em ambiente clínico-terapêutico, não é criado nenhuma conexão com ele. Então, é uma coisa do tipo, não quero. É que daí a gente vai entrar também na questão que a gente fala do mercado, né? Porque o mercado do autismo, hoje ele gera muito dinheiro. Muito. Então, assim, quando a gente fala de plano de saúde, que os planos de saúde, por exemplo, estão evitando agora, né? Não querem fazer o tratamento. Mas a gente, há 10 anos atrás, eu fui no neurologista, a Fábio foi no neurologista, eu fui no neurologista. A indicação dos nossos filhos era a mesma, idêntica. Terapias de A a Z. Ctrl-V. Então, assim, não tem plano que queira cobrir isso e não tem criança que vai conseguir o seu melhor potencial fazendo estudo. E outra, mamãe e papai não vão ter dinheiro para pagar tudo isso. Então, quando a gente fala do melhor potencial de cada um, que é a missão da associação, fazer com que essas crianças atinjam o seu melhor potencial, a gente tem que estudar isso. Qual é o potencial do meu filho? Que área eu preciso
dar apoio, suporte para que ele evolua. Que áreas que eu acho que talvez a aptidão dele não seja assim tão significativa para que ele tenha uma sustentação melhor, né? Então é um pouco isso. A empatia está muito no discurso, mas na prática, a profissional que dá esse retorno, ela não está sendo empática, né? Isso. Senão ela escutaria, ela perceberia, né? Exato. Me veio aqui uma outra questão que eu falo para todas as mães. Confia na sua percepção extrasensorial. Mãe erra muito pouco, gente. Muito pouco. Então, às vezes que eu tive que trocar a Ana de fonoaudióloga, ou às vezes que eu troquei de psicóloga, sempre eu Acertou. acertei. Eu também. Sempre. Então, assim, se eu pudesse deixar uma dica pra mãe, confie no que você tá sentindo. Confie. Mesmo a desconfiança do diagnóstico, estude um pouco. Eu falo, toda mãe que me liga e fala assim, nossa, tô desconfiando que meu filho tem apraxia. Eu falo assim, no YouTube da apraxia tem diversos conteúdos gratuitos. Assiste. Você vai perceber se ele tem ou se ele não tem, só de assistir o YouTube. Porque não tem nenhum especialista no mundo que vai saber melhor do que uma mãe e um pai. Não tem. E daí eu priorizo muito na minha casa a psiquiatra infantil da Ana, o neuropediatra da Ana. São pessoas que me escutam. E quando eu estou desesperada, eu escrevo e ligo para eles. Porque não é fácil ter uma filha com uma apraxia de fala na infância, com uma dificuldade de fala. A Ana, ela tem uma questão comportamental, porque vem de uma não fala há muito tempo, então tem uma questão que ela não consegue lidar com os sentimentos dela, ao invés dela falar, ela explode. Então, eu falo isso. Trabalhem com profissionais, sejam aliados de pessoas que te escutem. Essa escuta é fundamental. Sim. A equipe multidisciplinar, ela perpassa pelo pai e pela mãe, né? Então, a gente precisa de toda uma equipe multidisciplinar, mas os pais, eles têm que ser escutados, né? E a gente convive com nossos filhos diariamente. Então, esse olhar é um olhar diferenciado que tem que ser considerado, né? Em qualquer busca de diagnóstico, tratamento e tudo mais. Feeling de mãe é científico, gente. É ciência, praticamente é ciência. Eu sempre falo isso também, porque de tudo que eu vejo também, as famílias ali, que as mães foram seguindo seu feeling e conduzindo, né, por esse fio condutor, muito mais do que por profissionais, né? Porque, de novo, é a gente que tá ali o tempo inteiro, manhã, tarde, noite, madrugada, fim de semana, feriado. A gente não tem folga disso, né? Então, você pode não ser especialista. Quantas noites não dormidas Exato. Pesquisando o que poderia ser, né? Exato. Quantas noites não dormidas pensando qual seria o futuro, né? E eu acho, assim, interessante que quando a gente tem um diagnóstico, existe um luto. Não tem como não ter. Eu sofro disso, todas as mães e pais sofrem disso. Mas se eu pudesse deixar uma dica para uma mãe, para um pai que recém teve o diagnóstico, estude, seja você o maior especialista na área do que o seu filho, quais são os sintomas que ele está apresentando. Porque você vai ser o grande gerenciador de tudo, de todo o futuro dele, né? Então, se dedique. Se você não consegue se dedicar, a gente também entende, mas se você pode, se você tem essa energia, você vai fazer a diferença na vida e no futuro do seu filho. É um divisor de águas, na verdade. Quando a família consegue ter esse papel mais ativo, né? A gente vê muita diferença, né? E a gente, quando falava de apraxia lá atrás, né, que os nossos filhos tiveram o diagnóstico de apraxia, a gente sempre se perguntava, tá, mas o que causou a apraxia, né? E a gente ficava conversando, né, desde o nosso planejamento estratégico até nossas churrascadas e restaurantes, a gente dizia, não, deve ser algo genético, algo neurológico, e a partir desse nosso questionamento é que a gente começou a buscar
também pesquisas que nos dissessem de onde veio a apraxia. Então, daí a associação, junto com a USP, fez uma pesquisa, né? Está fazendo a segunda fase agora de uma pesquisa genética, na qual se verificou que dos diagnósticos clínicos de apraxia severa, mais de 60% tem algum achado genético. Então, depois do nosso diagnóstico de apraxia, a gente teve um segundo diagnóstico, que é o diagnóstico genético dos nossos filhos. Então, quando a gente fala de luto, né, é uma palavra pesada, mas assim, ninguém fica feliz de ter um diagnóstico de um filho, né? A gente quer ter um filho com todos as benesses de ter esse filho, né? Então, quando a gente fala de síndrome genética, apraxia, déficit intelectual, então daí fica bem complicado. Mas eu acho que a associação, ela também tem esse papel de buscar os porquês, né? Parte do nosso individual, mas hoje a gente já está numa questão mais coletiva. As mães voluntárias que fazem parte da nossa associação, elas trazem muitos temas para a gente trabalhar em cima e fomentar pesquisa dentro de universidade, né? Então, hoje a associação, ela também quer fazer com que os estudantes de fonoaudiologia se debrucem sobre esse assunto da apraxia, sobre os atrasos motores de fala, e muitas vezes a associação também auxilia nessa pesquisa, seja municiando essa pesquisadora de material humano para fazer pesquisa, seja também através de algum tipo de bolsa, né, para que o tema esteja já lá na universidade. Isso para nós é bem importante. Que bacana. E, por exemplo, esses estudantes ou fonos que quiserem saber mais, entrar no site, tem como vocês têm lá para cadastrar? Porque tem no site, acho que direto tem cursos, formações, abrem turmas, né? Então, dentro do nosso planejamento estratégico, a gente tem diversos pilares, né? Certo. Um dos pilares é a formação. Então, além dos cursos online que você pode se inscrever, que são 18 cursos online, tem para pais, profissionais da saúde, educação e exclusivos para fonoaudiólogos, a gente também tem o pilar da rede de apoio, que aqui a gente está num encontro, que é para fazer acolhimento, que é para trazer conexão, que é para trazer amizade, que é para você se encontrar na outra família, né? A gente também tem o pilar da pesquisa, então a gente está cada dia mais investindo em pesquisa e desenvolvimento, tanto apoiando mestrados, doutorados, também a pesquisa genética. A gente tem o pilar da apraxia solidária. Então, os fonoaudiólogos e profissionais que são do SUS hoje podem se inscrever no nosso site, no nosso apraxia solidária. Tem toda uma trilha do conhecimento que você vai poder fazer nossos cursos online dentro dessa trilha do conhecimento. Temos um aprimoramento em apraxia de fala na infância, que são 12 módulos. Estamos na 5ª turma nesse aprimoramento. Esse aprimoramento, a gente tem os temas desde avaliação, diagnóstico e também tratamento sobre a apraxia de fala na infância e o além da apraxia, que a gente traz terapeutas ocupacionais, a gente fala transtorno do desenvolvimento da coordenação, a gente fala um pouco sobre a área da psicologia, sobre a área do direito. Então, é um aprimoramento super completo para essa fonoaudióloga estar, sim, apta, além de avaliar, diagnosticar, tratar essa criança, né? Nossa, que demais. E temos a nossa conferência. O ano passado foi a 10ª Conferência Nacional em Apraxia de Fala na Infância. E a gente faz essa conferência sempre em São Paulo, capital. A gente começou com 150 participantes. O ano passado foram 1.300 participantes, Nossa, 1.000 gente, presenciais, fantástico. 300 online. O Brasil inteiro recebendo informação e formação de qualidade. Na nossa conferência, a gente sempre traz uma palestrante internacional, de renome internacional, faz um dia de formação para as fonoaudiólogas e depois a gente abre essa conferência para profissionais da saúde, educação e pais e familiares. E traz um pupurri de coisas que tem a ver com o diagnóstico de apraxia de fala na infância. Não, gente, demais. O trabalho de vocês é incrível, incrível. Não, e vocês são muito organizadas. Porque, assim, é engraçado, a gente consegue ver associações por aí, né? Cheio de boa vontade. Uhum. Mas não só de boa vontade se fazem as coisas, né? Porque, às vezes, não tem a competência, de fato, o conhecimento para estruturar
né? Porque uma coisa é a gente querer fazer, outra coisa é conseguir fazer. Vocês são muito organizados, sistematizados, assim, não. Caiu na mão de quem tinha que o legal fazer. é que é natural, né? A gente nunca se formatou para formar. Daqui a 10 anos a gente quer estar fazendo a 10ª conferência. Foi tudo muito natural. E os nossos perfis são muito diferentes. Eu, Ju e Fábio, Se completaram, a gente né? se completou por obra da Elizabeth, que eu digo que foi proposital, quando ela mandou aqueles e-mails. E as pessoas que vão chegando, então, Denise, Bruna, as outras mães voluntárias, vão sempre complementando. Então, assim, a gente sabe tudo que está acontecendo na associação, mas sempre tem uma encarregada de determinada função, porque é aquela que tem a maior formação, Sim, né? o know-how para tal coisa, Isso, né? É isso mesmo. Então, não foi nada forjado, assim, de forma... é natural. Então, a gente se diverte trabalhando, entendeu? E a gente encara como um trabalho. Isso é o nosso trabalho. Mas dá pra ver. Porque se não fosse, não tinha chegado como chegou. É feito com muita competência, é isso que eu tô dizendo. Com muita competência. Eu acho que assim, é leve, porque é feito, antes de tudo, com muito Amor. amor. É. O X da questão É é o esse. amor. É o amor pelos nossos filhos, é o amor para fazer diferente, é o amor por ter um propósito, é um amor por deixar um legado, e a gente vem transformando realmente vidas. A gente tem relatos de fonoaudiólogas do SUS que tem 50% de desconto no nosso aprimoramento, que a gente subsidia 50% para elas estarem ali, e ela sai do interior do Pará, pega 8 horas de barco, depois 6 horas de avião para chegar no nosso aprimoramento. E fazer a diferença onde? Lá na comunidade dela, da cidade dela, do interior do Pará. E além disso, dessas formações da apraxia solidária, a gente tem um material gratuito. Se você tiver o diagnóstico de apraxia de fala na infância, em qualquer canto do Brasil, a gente tem um folder, um flyer e 3 guias de conscientização. Um guia de conscientização sobre a apraxia de fala na infância, que lá tem diversas dicas, todos os sinais da apraxia. Um guia do aluno, que é um guia mais voltado para a escola. E também um guia da comunicação alternativa e aumentativa. E estamos vindo aí com um guia novo, né, Mariana? Sobre as questões legais, né? O direito da pessoa com apraxia de fala na infância. Então, a gente está sempre trabalhando, querendo municiar, né? Porque as mães nos perguntam muito como a gente chegou até o diagnóstico, quais foram os sinais que a gente teve. Então, assim, as nossas histórias, elas são parecidas, né? Mas não são idênticas. Sim. Então, o Gabi, por exemplo, a gente percebia, quando ele, no aniversário de 1 ano dele, ele não batia palma. Ele era uma criança que a gente perguntava, cadê o nariz, cadê a boca, cadê a orelha? Que a gente faz as brincadeirinhas com as crianças. Ele nunca acertava. Primeiro que ele não conseguia apontar. Né? E ele foi um bebê muito silencioso, ele não balbuciava. Então a gente tem vídeos do Gabi, a gente dando banho, contando historinha, fazendo o bichinho fazer barulho, e o Gabi em silêncio, né? E fisicamente, até aquele momento, não tinha nenhum atraso motor, porque ele engatinhou, ele caminhou no marco certo. Mas essas questões mais cognitivas, a gente via que não vinha, e a fala também não vinha. Então, a gente começou a buscar na internet informação sobre essa ausência de fala. É aí que a gente caiu no site da Elizabeth Just, e foi quando a gente se conheceu, porque todos nós, as nossas 3 famílias, fizeram uma consulta com a Elizabeth, e naquela ocasião a gente falou para ela que a gente precisava falar com alguém que estivesse passando por uma situação parecida. E ela, então, nos convidou através de um e-mail, né, para a gente se conhecer, e ali foi quando a gente começou a perceber que eram sintomas similares, mas não iguais. Mas a partir dali a gente não se soltou mais, e hoje a gente construiu isso que existe aqui. E eu fico muito feliz que hoje, por exemplo, aqui nesse encontro de famílias, como as crianças encontraram os seus pares. E isso para mim é assim, o Gabi hoje estava numa roda de conversa com outros amigos. E o amigo escuta, ele para ouvir ele falar. E a mãe do amigo sabe como puxar o assunto com o meu Gabriel. Ela não está querendo que ele responda imediatamente, ou se ele falar alguma palavra que não é exatamente aquela palavra, o som, ela se esforça para entender. Então, isso para mim é primordial. Para mim, a gente tinha que ter semestralmente encontros de famílias para que eles se encontrassem, né? Essa questão de você se identificar é muito forte, né? Muito. Eu estava no caminho aqui pro podcast,
pro Altins Pod, e daí tava o Kaique conversando com o Gabriel da Bruna, eu tirei uma foto, filmei eles. Eles vinham andando e conversando. Eu falei, gente, Isso é muito potente, né? você Eles se sentem identificar no cuidados. outro, né? É muito importante, muito importante. E eles cuidam do outro, né? O Kaique cuida do Gabriel, e daí o Kaique quer estar perto do meu Gabriel também, e eles se enxergam, eles querem estar próximos, então eles começam a conduzir, a expressar as suas vontades também, né? Porque a gente conduz muito eles, né? No nosso contexto típico. Isso, exato. Então, isso deve ser, né, assim, porque toda hora está sendo conduzido, e aí, de repente, você tem outra pessoa, mais ou menos da sua idade, que também tem uma dificuldade como a sua, e eu não preciso da minha mãe aqui, Uhum, tipo, mãe, né, dá licença, tô bem. maturidade. Poxa, gente, isso é tudo. É o que a gente quer dos nossos filhos, essa autonomia, né? É. A gente trabalha em busca disso. Em busca disso, né? Quais que foram os sinais que você observou? Então, Bom, a 11 Ana meses, foi bebê, né? bebê, né? Pouco babucio, um atraso motor global. Ela não passou do deitado para sentado, sentado para de pé. E até, acho que uns 4, ela já tinha o diagnóstico de apraxia, mas assim, até uns 4 anos ela só falava uma palavra, mamá, só. E era tudo mamá. E daí eu queria relatar aqui para vocês, né, uma questão que aconteceu lá em casa, que foi muito importante, é muito importante para a gente como família. Ana, desde muito pequenininha, eu falava assim, o que você quer fazer? Ela levantava a mão e não falava. Bailarina. Quer fazer balé. Coloquei ela no balé desde muito pequenininha, apesar do atraso motor global. E daí, daí ela fez balé na escola, fez balé com uma outra professora. E daí na pandemia, a gente, muito sem opção, né? Eu voltei nessa professora que ela tinha feito balé bem pequenininha e consegui colocar ela no balé novamente. Hoje ela faz danças urbanas, ela faz jazz, faz balé e o grande sonho da vida dela é ser atriz. Eu vi ela falando ontem no microfone, que ela pegou o microfone ali para falar que queria ser atriz. E daí ela tem se apresentado, né, em festivais de balé. Então ela vai para Campos do Jordão, no Festival de Campos do Jordão de balé, ela está indo para o Festival Internacional de Joinville, ela vai participar de uma competição inclusiva de um festival do dance em Goiânia. E o mais interessante é que a gente conseguiu incluir ela dentro de danças com bailarinas típicas. E isso faz a diferença na vida dela. Porque cheguei na escola de dança, não tem nem um mês, ela ensaiando frevo, gente. Vocês sabem o que é um frevo? Para Ana Beatriz. Falei para a professora, dona da escola, né? Gabi, se ela dançar 3 ou 4 passos do frevo, para mim, já tá. Não, e o movimento da comunidade que vocês fizeram também. Excelente. A comunidade recebe a Ana e quer que ela esteja junto com eles, né? Isso é muito difícil. É muito louvável, né? A gente perceber que a comunidade... Tem uma terapeuta ocupacional da Ana falou assim, sabe qual que é o auge da terapeuta ocupacional e da reabilitação? Você vê que ela está sendo feita dentro de lugares típicos. E não em ambientes terapêuticos, E né? para Ana, o balé, as danças urbanas, é uma reabilitação motora. E ela está fazendo essa reabilitação motora dentro de um ambiente que ela gostaria de estar com meninas da idade que são pares dela. E as meninas, gente, olha, tô apaixonada. A gente está conseguindo transformar. Porque elas respeitam a Ana do jeito que ela é, com os limites dela. Sempre tem uma que tá guiando ela dentro do palco. Sabe assim? É louvável. Tanto a gente tem encontrado essa professora que abraçou a Ana, quanto as meninas dentro ali daquele dia a dia, conseguir conduzir ela e fazer com que ela faça parte, né?
Quando vocês chegam num ambiente novo, e vocês que já têm meninos maiores já, né? Como que vocês fazem? Vocês, além de falar, por exemplo, uma escola de balé, de dança, ou se vai frequentar algum novo lugar, além de falar só com o dono do estabelecimento, o professor, vocês pedem para explicar para os outros jovens sobre a apraxia da fala? Como que vocês conduzem isso, pensando em preconceito, bullying? Na escola, a gente sempre faz um trabalho de conscientização, né? A gente já reteve o Gabi por 3 vezes, Tá. em razão do déficit intelectual, Sim. então a gente foi retendo ele. E há 2 anos atrás, a gente caiu numa turminha que é extremamente inclusiva com ele. Então, eu costumava dizer que a gente estava numa escola que nos atendia muito bem, mas numa comunidade que sequer queria nos ouvir. Então, hoje a gente tem já uma comunidade que quer nos ouvir. E sempre foi a partir de uma comunicação nossa. A gente sempre quer falar sobre o assunto, se coloca à disposição. Que vai depender muito da família. Tem famílias que não querem falar sobre o assunto, né? A gente tem até uma cartinha, a associação disponibiliza para quem quiser, para apresentar o seu filho para aquela comunidade, para aquela turminha, para falar o que é a apraxia de fala na infância, de que forma essa comunidade pode nos ajudar. E sempre falando, nos escutando, querendo ajudar, porque eu digo assim, não tem palavra certa ou errada, né? Tem pessoas que têm muito esses conceitos de certo e errado, palavras adequadas ou inadequadas, especialmente nessa questão de autismo. Eu acho que não é muito a palavra, é o de que forma você fala. Então, essa comunidade que quer te ouvir, você precisa falar e municiar ela de informação para que ela multiplique isso para outras, né? Para outras pessoas. Mas eu também digo que a gente costuma ser muito seletiva, a gente passa a ser mais seletivo, a gente dá a explicação, a gente quer estar junto, mas a gente também vê que às vezes não tem eco, e daí a gente não insiste. Sim, sim. Né? Mas eu acho que o nosso papel, especialmente como representantes de uma associação, é sempre levar a informação e buscar a conversa, buscar explicar qual é a situação, de que forma pode ajudar. A gente tem esse material gratuito, né? E eu fiz uma cartinha esse ano pro grupo da Ana. A Ana tá com 13 anos, já tá na adolescência, então tem muito bullying mesmo que não seja atípico, tá, gente? Não é só no mundo típico que tem. Não é no mundo, não é exclusivo do mundo atípico o bullying. E daí a Ana tá numa fase que ela tá falando mais. E ela aprendeu a falar uns palavrões. E daí ela tava falando palavrão na escola. E eu tive que dar uma amenizada ali no ambiente. Fiz uma carta, como se ela estivesse escrevendo para os amigos, para os colegas. Daí contamos como que ela era, do que ela gostava. Gostava de dançar, adora um TikTok, né? Porque gosta de dançar, adora um TikTok. E que ela adorava comer japonês, e mandei o material informativo gratuito da associação e mandei os livrinhos também. A gente tem 2 livrinhos infantis que contam a historinha de duas histórias de crianças com apraxia de fala na infância. E foi bem legal, porque a gente colocou lá no final, estamos abertos para conversar. Algumas mães me chamaram. E eu coloquei assim, e eu amo comer japonês. Se vocês quiserem marcar um japonês comigo, vamos. Então, daí uma mãe me entrou em contato comigo, a gente vai marcar um japonês, que foi recentemente. Mas isso, você se mostra aberta. Você mandou para individualmente? Individual para todo mundo. E é uma sacolinha. Eu fiz uma sacolinha para cada um. Entreguei a cartinha da Ana, com a foto dela, com todos os dizeres da associação, contando um pouco da história da nossa família. Então, isso também da gente falar é muito importante para o outro. Porque muitas vezes aconteceu que uma mãe me ligava e falava assim, olha, eu quero convidar muito a Ana para o aniversário, mas eu não sei se ela fica sozinha, os meninos já estão ficando sozinhos. Então, eu tenho uma comadre minha que falou assim, a minha filha tem um menino autista na sala, como que eu convido ele para o aniversário? Sim. Então, a gente falando. Ninguém é obrigado a saber, né, gente? A gente não sabia antes também dos diagnósticos dos nossos filhos, né? Então, é irreal a gente esperar que o outro saiba tudo, assim, né? A gente tem que Essa comadre minha perguntou isso, eu falei, é simples, você vai ligar para essa mãe e falar o que você tá me perguntando. Isso, exato. É exatamente isso. E deixar ela
à vontade. Porque num caso desse, você tem que deixar a mãe à vontade. Você pode levar, se você quiser ficar, você fica. Se você quiser mandar alguém, você manda. E a gente tá aqui para receber. E ela falou, e a minha filha ama esse amiguinho e ela quer muito que ele esteja no aniversário. Daí tem todas as questões, tem o barulho, né? Tem uma série de questões que a gente tem que ficar atenta, mas que a gente não pode deixar de convidar por conta disso, né? Então é isso, essa transparência nas relações é muito importante, né? Acho que a transparência e a comunicação sempre, né? A comunicação. A gente não deixar que isso seja uma barreira, né? Para chegar até o outro. No autismo tem isso mesmo que você falou, de questão de, é a palavra certa, que não sei o quê. Eu sou totalmente contra a gente colocar mais empecilhos, assim, pelo menos no canal. Eu tento trazer o máximo de informalidade, tanto que até no começo chamei vocês pelo primeiro nome. Toda vez que eu trago mães, principalmente, sempre chamo pelo primeiro nome. E quando eu mesmo profissionais, eu nunca fico trazendo currículo e tal, porque é pela informalidade, o aproximar. Porque eu não quero que ninguém pise em ovos. Sabe, porque se você fica colocando muitas regras, as pessoas se afastam. 1000 vezes você vir aqui conversar comigo e se falar alguma coisa inadequada, ao longo da nossa caminhada, você vai aprendendo. Não quero ser a senhora palestrinha, de jeito nenhum, sabe? Usar um termo ou outro inadequado. A gente vai aprendendo, eu não sabia até ontem. Isso, para mim, são coisas irrelevantes. Termos adequados vão ser assim, o cientista, o educador, né? A hora que estiver em lugares formais, aí cabe o formalismo. Ele tem o lugar certo para ele. Mas não no bate-papo, não no dia a dia, né? Isso aqui a gente precisa criar pontes. Né? Isso. E a comunicação, ela é muito importante em qualquer relação, né? A apraxia é não fala. Então, a gente tem que deixar, mesmo nós não sendo apráxicos, a gente tem que deixar de ser apráxico, a gente tem que se comunicar. E é via comunicação, é via conversa, é via sinceridade, a gente ir criando essas conexões para trazer algo em comum, trazer essa questão da comunicação mais leve, porque a gente não precisa deixar de falar nada, e sim saber falar. Isso. Falar se a gente traz com amor, com carinho, a gente entende a intenção do outro, né? No olhar, de que não quero machucar. Tô tentando só entender, me comunicar aqui com você, né? A gente não precisa criar uma questão, né? Um afastamento por conta disso. Nossa, direto, mas eu no Altispod, direto alguém vem e me corrige com um negócio. Não, eu falei assim que eu quis, entendeu? Mas falei com afeto, com empatia. Eu quis mesmo, né? Assim, justamente porque eu penso que é para ter esse aconchego. Até porque, gente, nós estamos falando de um lugar muito de privilégio, de letramento, tá? A grande, esmagadora maioria da massa não tem. E aí, se a gente fica colocando um monte de firula nisso, e nem chega. Não chega. Nem chega. A gente precisa fazer chegar, né? Senão, tudo isso que a gente produz, se não chegar de fato na massa, em quem não... De que adiantou tudo isso? O movimento tem que ser para todos, né? De que adiantou? Meninas, a gente poderia ficar por horas aqui conversando, né? Isso. Mas nos bastidores aqui, gente, vai ter uma gincana maravilhosa pra meninada. Então, a gente vai ter que dar uma pausa nesse nosso bate-papo. Uma pausa não, a gente vai encerrar este bate-papo aqui, né? Porque hoje aqui tá sendo um encontro de famílias, dia de piscina, de brincadeiras, de diversão. E agora vai ter a gincana que eu também vou lá espiar. Mas muito obrigada, mais uma vez, pela oportunidade. Parabenizar vocês, assim... Incrível, incrível, incrível. Obrigada, Mirella. Obrigada por abrir o Autism Pod para a gente falar um pouco sobre esse diagnóstico tão pouco falado ainda no Brasil, né? E o nosso desafio não é falar de apraxia de fala na infância, é sim diagnosticar corretamente e tratar essa criança. Isso. E que a gente seja a voz dessas crianças. Lá no nosso site tem muita informação sobre apraxia de fala na infância, nas nossas redes sociais. Então, o nosso site é www.apraxia
www.apraxiabrasil.org, nosso Instagram, @apraxiakidesbrasil, e temos diversos canais aí para vocês terem essa informação. Nosso YouTube da Abrapraxia. Para seguirem lá Se também. vocês tiverem qualquer dúvida, eu falo que meu telefone ele é de acesso. Vocês podem escrever para Mirela passa meu telefone. Eu estou aqui para conversar com mães, conversar com profissionais. Se você tiver qualquer coisa, qualquer questão e qualquer ideia, pode trazer para a gente, que a Abrapraxia cresce. Sim, pelo nosso trabalho, mas muito pelo que vocês nos inspiram. Maravilha, mas vai ficar todos esses canais de vocês aqui, nós vamos colocar aqui à disposição, vai ficar na descrição aqui de todos os episódios, para o pessoal seguir, para acessar, para entrar em contato, para consumir, gente, para consumir. Vai lá bisbilhotar, fuçar, ver o que tem, sabe? Fazer parte, seguir esses canais mesmo, tá bem? Obrigada, Mirela. E a nossa missão, né? A missão da associação é fazer com que cada criança consiga atingir o seu melhor potencial. E pai e mãe sempre sabem qual é o potencial do seu filho, então seja sempre desafiador em relação ao seu filho. Ele pode muita coisa, basta olhar. Perfeito, presumir sempre competência. Exato. Né? Obrigada mais uma vez. Pessoal, fiquem ligadinhos então nos próximos episódios. Um beijo, tchau, tchau.